E a DC está neste momento em fogo, pessoal, é verdade. Um novo filme para o Superman foi confirmado pelo próprio presidente da DC neste momento, James Gunn, não é? Ao lado de Peter Safran, mas ele confirmou que vamos ter mais um filme com o Superman que será intitulado Man of Tomorrow. E não chega daqui a 4 anos, 5 anos, como o filme do Batman vai sair mesmo dentro de 22 meses. Ou seja, abaixo de 2 anos sequer temos mais um filme com o Superman. Que é de loucos. Mas para além desta confirmação de termos este novo filme de Superman, também temos alguns pontos interessantes que temos que abordar, o que é que podemos esperar para eles. E é isso que vamos abordar neste novo vídeo. Olá a todos e bem-vindos ao Tretas do Chrome, eu sou o Paulo, e se és um fanático da DC como eu, isto é simplesmente notícias incríveis que podíamos ter neste momento. O novo universo da DC vai de vento em popa, e não só temos tido algo diferente de um line-up que esperávamos para este universo novo, mas também os 2 projetos que saíram até agora têm qualidade muito boa. É certo que podemos discordar de opiniões que todos temos, mas pessoalmente eu estou super entusiasmado com isto, porque se tivermos mais do que vimos até aqui de Creature Commandos e Superman, este universo tem tudo para correr bem daqui para a frente. E aproveitando exatamente este embalo que leva a DC depois do filme de Superman, o James Gunn não está a perder literalmente tempo nenhum em nada. Eu não sei como é que o homem escreve tão depressa. Mas ponto que devo frisar, e é um dos primeiros pontos que temos que abordar para este filme, é que este filme do Superman, intitulado Man of Tomorrow, não é tecnicamente uma sequela, por assim dizer, para o filme do Superman. Apesar de parecer tipo um Superman 2, não é? E apenas o título ser Man of Tomorrow. Porque este título, como sabemos, é literalmente ligado ao que é o Superman nas bandas desenhadas. É uma das alcunhas dele, por assim dizer. Contudo, o James Gunn clarificou, ou melhor, deixou ainda mais mistério o que realmente significa o título Man of Tomorrow, numa resposta que deu durante uma interação com os fãs no Threads, que ele passa a vida a responder no Threads, portanto temos sempre novidades. Anteriormente, James Gunn tinha dito que o próximo filme que ia lançar do Superman não seria necessariamente uma sequela para o filme que saiu no passado julho, mas seria um filme em que o Superman teria uma presença muito importante para a história do mesmo. E foi isso mesmo que este fã abordou o James Gunn, em que ele na sua resposta clarificou que isto não é na verdade um Superman 2, mas sim essa tal presença importante do Superman na história deste filme. O que em si nos leva ao segundo ponto interessante no anúncio deste Man of Tomorrow, porque tanto o diretor como os atores do Lex Luthor e do Superman, David Cornswet e o Nicholas Hoult, partilharam, ou seja, arte em estilo banda desenhada do próprio Superman e do Lex Luthor. Ponto importante no meio destas imagens é que temos o Lex Luthor no fato conhecido como Warsuit, ou fato de guerra, o que nos dá um certo indício do que é que podemos assim mais ou menos contar para este filme Man of Tomorrow. Não só as imagens em si nos mostram o Superman novamente a enfrentar o Lex Luthor, mas também parece, segundo esta arte, que vamos ter uma certa aliança entre os dois, porque como vemos na arte partilhada por James Gunn, temos o Lex Luthor vestido com o fato, com o Warsuit, mas ao lado está o Superman sorridente a olhar para ele e com uma chave de fendas, ou seja, dando aqui uma certa indicação, possivelmente que o Superman pede ajuda ao Lex Luthor para enfrentar um mal maior. Poderá até o ter ajudado a criar o fato, se bem que acho que o Lex não precisa de nada disso, né? Mas ou seja, com esta arte em si, também nos deixa questionar qual é que será o grande mal que poderá estar a caminho da Terra para o Superman ter que recorrer ao Lex Luthor para o ajudar a combater. É certo que temos desconfiado há muito tempo que poderemos ter na sequela de Superman como vilão o Brainiac, o que fazia de certo modo sentido, mas não sei se é nesse ponto que eles vão caminhar para lá neste filme do Man of Tomorrow em vez de ser a própria sequela de Superman. Acho que nós vamos ter a confirmação literalmente se vai ser o Brainiac o vilão do filme no próximo ano quando sair a Supergirl, porque acredito que durante esse filme eles vão explicar um pouco mais do passado dela neste universo e se realmente a Argo City, que era a cidade de Krypton, que era da Kara Zor-El, ou seja, da Supergirl, se foi realmente absorvida por Brainiac, como vimos em algumas histórias da banda desenhada e também na adaptação do jogo de Injustice, que acontece exatamente o mesmo. Ou seja, se tivermos sequer uma menção a isso, então temos basicamente a confirmação que temos o Brainiac como o vilão neste Man of Tomorrow. É certo que podia aqui um bocadinho puxar a corda e dizer que as cores do fato do Lex Luthor insinuam isso mesmo, que o vilão é o Brainiac, porque é roxo e verde, mas nós sabemos que nas bandas desenhadas o fato é exatamente a mesma cor e não tem nada assim a ver com o Brainiac. Se bem que ele o utiliza muito sempre para lutar com o Superman em si, ou até mesmo em certas histórias pega nele para enfrentar o Brainiac, portanto o que poderá ser em si uma certa referência. Outros aspectos que eu acho super interessante é o filme sair exatamente no mesmo mês em que saiu o filme original do Superman, e literalmente 2 anos depois. Ou seja, o trabalho em si que o James Gunn está a pôr neste universo é de loucos mesmo, e não perde qualquer interesse do público que gostou do primeiro filme de Superman, porque literalmente 2 anos tens o novo filme. Algo que, por exemplo, o universo do Batman do Matt Reeves, não é? Ou seja, já estamos à espera da sequela
sequela do Batman desde 2021. Portanto, vê lá, só vamos ter o filme sequer em 2027. O que calha, coincidência ou não, no mesmo ano que vai sair este Man of Tomorrow. Portanto, será a primeira vez desde 2005 que vamos ter um filme do Superman e do Batman no mesmo ano, sem qualquer ligação ao mesmo, porque em 2005 tivemos o Batman Begins com o Christian Bale e também saiu o Superman Return. Outros aspectos que eu acho muito interessante, mas isto é mais na parte especulativa, é que não sei se poderá ser aqui a introdução do Batman em live action, neste filme do Man of Tomorrow. Porque é certo que certamente até lá vamos ter um anúncio do casting de quem é o ator que vai representar o Batman neste universo da DC, mas creio que a primeira aparição dele em live action poderá muito bem acontecer neste filme do Man of Tomorrow. Acredito que vai haver menções ou até uma silhueta como foi em Creature Commandos no filme da Clayface, que vai sair também no próximo ano em setembro, que é um dos vilões do Batman, portanto acredito que haja aí qualquer coisa como foi naquele episódio do Creature Commands em que tivemos a backstory do Dr. Phosphorus, que também é outro vilão do Batman, e tivemos a silhueta dele, ou seja, na Clayface acredito que provavelmente haverá uma menção ou assim a presença de uma silhueta dele nesse filme. Mas a primeira aparição em si, em live action, acredito que pode muito bem acontecer no Man of Tomorrow, mas acredito que não terá qualquer impacto na história do filme, ou seja, quero dizer com isso, é que acho que o Batman poderá aparecer tanto num pós-créditos como no final do filme em si, criando assim a ligação com esta versão de Superman de David Coswett. Outro ponto interessante é que eu não sei se este será o terceiro filme da Superman saga que o James Gunn abordou há uma semana atrás, em que ele diz que nesta Superman saga vamos ter 4 filmes, ou seja, já tivemos o Superman original, vamos ter a Supergirl, que certamente fará parte desta saga, e depois sobravam 2 filmes, o que acredito que poderá ser este Man of Tomorrow, não é? Que faz sentido, inclui em peso na história o Superman, mas depois sobra-nos um 4º filme nesta parte dentro do próprio universo que James Gunn apelida de Superman saga, o que acredito que poderá ser uma versão dos World's Finest, ou seja, é basicamente a interação entre o Superman e o Batman. Daí dizer que uma aparição em live action do filme do Man of Tomorrow poderá muito bem explicar a preparação para o próximo filme do World's Finest. Mas acredito que antes de vermos sequer esse filme, poderíamos muito bem estar presente num filme da Justice League, porque, verdade seja dita, acredito que em termos de box office, um filme do Batman e do Superman faz muito mais dinheiro do que o filme em si da Justice League inteira. Porque basta ver as vendas, por exemplo, das bandas desenhadas e tudo mais, ou seja, o que vende mais é Batman e Superman. O resto da Justice League é elenco, ou seja, há um certo peso na Wonder Woman, mas tudo o resto é muito mais variável. Mas por falar na Justice League, temos mais um ponto interessante neste anúncio em si do Man of Tomorrow, porque o Grant Gustin, que representou o Flash na série icónica da CW, não é? Deixou 2 pontos de exclamação no comentário em si. E isto é importante porquê? Porque há umas semanas atrás ele tinha mencionado que adorava interpretar o Flash neste novo universo da DC. E tendo em conta como o James Gunn está a apresentar a história deste universo da DC, conta com 300 anos, não é? E que é muito mais parecido a Star Wars, em que ele vai retirar pedaços da história destes 300 anos para contar histórias em filmes, séries e por aí fora, em vez de, por exemplo, algo como vemos na Marvel, em que os projetos são ligados entre si, preparando o próximo e tudo mais, e começam a entrar em becos apertados em que têm que incluir personagens só porque sim, porque faz parte do universo. Neste aspecto é mais interessante porque, ou seja, contam histórias num universo mais amplo, como por exemplo Star Wars, ou até Game of Thrones, se quisermos fazer mais a referência. Como vimos, por exemplo, a história de Superman decorreu apenas durante uma semana neste espaço de 300 anos. Para além disso, o James Gunn também já mencionou que teve umas conversas com o Grant Gustin a dizer o que é que poderia ele fazer neste novo universo, e eu, sinceramente, não seria todo estranho vermos ele interpretar novamente o Flash neste universo. Porque a maneira, por exemplo, que o James Gunn explica a diferença entre universos do Peacemaker, ou seja, em que a história são paralelas em 2 universos, mas altera apenas o final, muito poderíamos explicar também aqui a presença do Grant Gustin como o Flash neste próprio universo. Ou seja, as histórias seriam muito lineares e teríamos assim uma versão, uma variante diferente, digamos assim, do Flash com o mesmo ator. Porque, verdade seja dita, tipo, nem ninguém conseguiu superar a versão do Flash, que não é a melhor de todas, ou seja, mas é razoavelmente boa para o que é o Flash nas bandas desenhadas, em contrapartida com o que foi o Ezra Miller. Agora, o que nos podemos preparar a sério para 2027 é um ano de peso em termos de filmes de banda desenhada no cinema, porque vamos ter em junho o Spider-Man, a animação, não é? O Beyond Spider-Verse, que finalmente chega ao rei do filme, e depois temos em julho então este Man of Tomorrow com o Superman e o Lex Luthor. O Batman, finalmente a sequela chega logo no primeiro dia de outubro, ou 30 de setembro em Portugal, porque geralmente temos um dia mais cedo sempre nos cinemas, portanto poderá ser que se mantenha, e acabamos o ano com Avengers Secret Wars, portanto vai ser um ano de
peso literalmente no que toca a filmes de banda desenhada. Sendo que a Marvel ainda tem mais uma data lá para a altura de fevereiro, março, que é um filme ainda sem título, ou seja, ainda não foi anunciado. Portanto, não sei se será apenas eles a manterem o espaço no cinema ou vão literalmente fazer alguma coisa aí. Mas isto é o que temos em termos de cinema, ou seja, porque depois de séries ainda não temos assim datas definidas, mas vamos ter muita coisa ainda. Nomeadamente, ao que parece, até um filme de animação com o Nightwing e com o Red Hood. Portanto, não está confirmada a data, mas há rumores que é para 2027 também. Portanto, é um ano bastante de peso para fãs de banda desenhada. O que eu acho interessante no meio disto tudo é que vamos ter uma sequela não oficial de Superman, mesmo antes de termos o filme do Blade. Marvel, estás-me a desiludir fortemente. A última década a Marvel dominou isto tudo e agora vem e a DC começa a ocupar terreno, porque a Marvel literalmente tirou o pé do acelerador e só fez asneira nos últimos tempos. Mas coisa certa, para o James Gunn anunciar o filme e a data, temos guião preparado, porque é uma das coisas que me agrada sério neste universo, é que não sai nada sem o guião, aos olhos deles no estúdio, ser digno de algo de apresentar, ao contrário do que temos visto na Marvel, não é? Mas o que é que esperas deste novo filme do Superman, Man of Tomorrow, que não é uma sequela, como disse James Gunn, mas que parece uma? Portanto, comenta aí o que é que tu achas abaixo, qual é que pensas que é o vilão do mesmo. Para já ponho as minhas fichas em Brainiac, mas pode ser que mude depois que o filme da Supergirl. Mas vamos ver. Se gostaste deste vídeo, não esqueças de deixar aquele likezinho, subscreve o canal, isso ajuda-me imenso, e partilha com fãs que gostem de super-heróis, tanto como nós. Se quiseres apoiar aqui o trabalho que eu faço no canal, podes passar na minha loja online em lojageek.net, onde tem lá t-shirts tipo esta, temáticas ao Superman. Obrigado por teres assistido, segue o Tretas nas redes sociais, eu sou o Paulo e eu vejo-te por aqui.